Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa aula da semana 8, né? Eu estou conectando aqui o meu microfone, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Então, sejam bem-vindos aí, boa noite. Nossa aula de automação que comporta aí um tema muito importante, dando sequência na aula anterior, que nós já falamos um pouquinho sobre a parte de programação, tá? Então, nessa aula eu vou dar sequência, vou apresentar aqui os meus slides. Desculpe. Porém, a gente vai fazer programação hoje. Então, alguns alunos já estão se manifestando com algumas dúvidas, e isso é bom, porque quando tem dúvida é porque tentou fazer, né? E aí, assim, as pessoas vão tendo aí a primeira imersão no que tange a parte de programação, né? E aqui na automação industrial, a programação de CLP é a coisa mais clássica que existe, tá? Não existe automação industrial moderna sem a presença da programação, né? Então, vamos começar pelo nosso slide. Vou apresentar aí para vocês o conceito que está preparado para hoje. E aí, são poucos slides, né? Porque eu vou interromper os slides e vou falar sobre a programação. Eu vou abrir aqui o Zé e a gente vai fazer uma programação para vocês aprenderem, tá? Um pouco mais. Então, vamos lá. Bom, pessoal, o conceito de hoje é a programação CLP aplicada, né? Vocês aprenderam alguns conceitos e agora chegou a hora de a gente fazer alguma aplicação disso aí. E, afinal de contas, como saber se o que foi acionado está acionado? Por que eu faço essa pergunta? Porque quando você utiliza controle, né? Controle, você vai controlar algo. Então, eu vou controlar o acendimento de uma lâmpada, por exemplo. Você entrou em um quarto escuro. E aí você vai com a mão e aperta o interruptor. Nesse momento, você faz com que a lâmpada que estava apagada passe a estar acesa. Assim você controla o acionamento da lâmpada, não é isso? Não é isso que nós fazemos lá? Então, o controlador, lógico, programável, ele também faz algo parecido com acionar uma lâmpada. Só que ele faz dado alguma condição. Ele tem uma inteligência, né? Ele tem lá uma lógica, né? Que permite a ele, então, decidir quando ligar ou desligar alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser o quê? Uma lâmpada, pode ser um contator, pode ser um relé, pode ser uma eletroválvula, pode ser várias coisas. Então, uma vez que você queira fazer controle industrial, queira ligar motores, por exemplo, você precisa acionar um contator, esse contator é que vai acionar o motor. Porque o contato do relé do CLP ou o transistor da saída digital do CLP não comporta a potência de um motor. Ele precisa acionar uma outra chave de potência, e essa chave de potência é que vai ligar o motor de fato, né? Enfim, esses atos de ligar algo, ligar alguma coisa, para você que entrou num quarto escuro e apertou o interruptor, ficou acesa a lâmpada, então é visível. Você apertou, acendeu a luz. Mas e se você apertasse, nada acontecesse? Você apertasse o botão, o interruptor, e o quarto permanecesse escuro. O que isso significaria? Tem algum problema, a lâmpada pode estar queimada. A lâmpada pode até não existir, alguém levou a lâmpada embora. Nesse pensamento, quem nos dá a certeza de que a lâmpada está acesa ou apagada? É a nossa visão. Então você aperta com o dedo e confirma com os olhos, não é mesmo? Se você não tivesse a visão, se você vendasse os seus olhos totalmente, 100% fechado ali, não dá para enxergar nada, e você apertasse ali o interruptor, você teria algum retorno para dizer se a lâmpada acendeu ou não? Ou melhor do que isso, a lâmpada está em outro pavimento. Você está numa casa que tem um interruptor, numa sala que quando você aperta, ela vai acender a lâmpada que está num outro cômodo, que você não tem visibilidade. Você sabe se essa lâmpada está acesa ou não? Não, você não tem como saber, porque você não tem o dado de retorno, você não tem o feedback. Nós chamamos isso de realimentação ou feedback, ok? Partindo desse princípio, como saber se aquilo que foi acionado está acionado de fato? E por que eu preciso saber isso? Porque o CLP ele não tem olhos para ver se a lâmpada está acesa, se o motor está ligado, se a válvula está aberta.
Ele não tem como ver isso, ele não tem olhos nem ouvidos. Ele precisa ter um indicador que, quando ele aciona algo, esse algo que foi acionado, quando acionado, retorne para ele um sinal dizendo: eu estou acionado. Ou quando ele envia um sinal para esse dispositivo pedindo que seja acionado, caso ele não seja acionado por uma falha, um defeito, algo que foge do normal, ele também demonstre algum tipo de comportamento que permita ao CLP entender que há uma falha. Então, esta é a inteligência por trás do acionamento, do controle feito no CLP. Então, como saber se aquilo que foi acionado está acionado? E quanto aquilo que foi acionado está acionado? Então, professor, como assim? Quanto? Quanto uma lâmpada está acesa? Isso mesmo, quanto? Por quê? Existe lâmpada que acende metade, ou um terço, ou um quarto do que deveria acender? Existe. Pior que existe. Existem lâmpadas que são dimerizáveis, lâmpadas para as quais existem circuitos eletrônicos que controlam a potência que é transferida para ela e assim ela varia a sua luminosidade. Assim como um motor, eu posso ligar esse motor e controlar qual é a velocidade do eixo desse motor, ou mesmo qual é a potência elétrica que eu estou entregando para ele. Então, não é só ligar o motor, eu tenho que ligar o motor e saber quanto ele está ligado. Ele tem uma variável que é a potência, que me interessa muito, porque a potência multiplicada pelo tempo que ele ficou ligado permite que eu entenda qual foi a demanda de energia consumida. Veja que nome bonito, energia. Então, se nós temos uma energia que nós gastamos, né, e nós temos ali um tempo que ela foi utilizada, nós temos também o preço disso, né, o custo da tarifa de energia, eu consigo saber quanto custa para eu ter o motor ligado. Então, isso é muito importante. E por que não o CLP, além de ligar o motor, não pode também registrar quantas vezes e por quanto tempo e com qual consumo de energia este motor foi acionado? E por que isso é importante para mim? Para eu saber várias coisas. Primeiro, qual é a viabilidade desse motor? Por que eu preciso que ele fique ligado? E durante esse período de tempo, ele consome X reais de energia, porque energia vezes a tarifa é o valor que ele custa ligado para mim. E aí eu penso, um motor mais eficiente do que esse, ele gastaria menos? Qual é o valor de um motor eficiente? Quanto custa mais do que o motor que eu já tenho? Ou os vários motores que eu posso ter numa planta industrial, que possa ter lá 300 motores instalados. Então, a somatória desses custos individuais de cada um dos motores que tem baixa eficiência e que estão sendo acionados e consomem muita energia, ao invés de converter energia elétrica em mecânica sem perdas. Então, esse custo pode justificar a troca, a substituição desses motores, e o retorno do investimento ele vem em pouco tempo. Então, por isso é muito importante saber o quanto esse motor está ligado. Além disso, tem outros parâmetros que eu posso analisar para outros tipos de dispositivos. Qual será a velocidade que o eixo da máquina está desenvolvendo e qual deveria desenvolver, para que eu possa comparar se o meu dispositivo está operando corretamente ou não. Qual é a temperatura que está determinada reação química ou determinada fluido dentro de um trocador de calor? Qual é a vazão, por exemplo? Então, tudo isso remete a um pensamento de que não basta ligar coisas, é preciso controlar e saber quanto eles estão ligados, tá? Então, esse é o pensamento do dia. Quero que vocês deixem de pensar apenas em apertar o interruptor para ligar a lâmpada. Eu quero que vocês liguem a lâmpada e que vocês saibam se é viável acender essa lâmpada, senão você vai trocar por uma lâmpada mais eficiente. Na indústria é assim, o engenheiro de produção, ele vai para o mercado, ele vai para a indústria e ele precisa fazer com que o processo se torne mais eficiente. Então, esse é um dos pensamentos, tá? Bom,
Antes de falar sobre os detalhes, eu preciso aqui descrever para vocês alguns termos importantes em termos de controle. Quando a gente fala de controle, controle é algo assim extraordinário, gente. Então, eu até recomendo a vocês aqui, vou mostrar aqui uma literatura, que quem quiser aprender mais sobre controle, tá? Essa literatura aqui é uma literatura especializada na área, tá? É um livro que eu utilizei durante a minha graduação e que até hoje me acompanha. É um livro que tem muito sobre controle, tá? O controle é algo assim muito explorado, é um assunto muito debatido, é um assunto que tem muitos livros para você estudar e assim e mesmo assim você não vai saber tudo, tá? Então, é um assunto de longe muito amplo, tá? Então, o livro Engenharia de Sistema de Controle, tá? Do autor Norman Nise. Nise é uma das referências aí no tema. Então, quem tiver interesse em aprender mais sobre controle, eu recomendo a vocês essa literatura. Então, falando sobre controle em uma malha industrial, uma malha de controle industrial. Então, tem uma foto aí de uma tubulação e um dispositivo ali no meio da tubulação. O que é esse dispositivo? Pessoal, isso daí é uma válvula, tá? Essa válvula, ela interrompe o fluxo de fluido que vai passar ali nessa tubulação. Não sei que fluido é esse. Pode ser água, pode ser combustível, não sei. É um fluido. O conceito de fluido é tudo aquilo que pode escoar, né? A tubulação é uma via de condução de fluidos. A válvula é o dispositivo que nós chamamos elemento final de controle. Final por quê? Ele vai ser acionado por último lá pelo CLP, né? É a última coisa que está. O CLP recebe as entradas, processa e envia saídas. As saídas podem acionar dispositivos, elementos final de controle, né? Elementos finais de controle. Então, no caso, uma válvula, ela pode ser acionada tanto totalmente ligada ou totalmente desligada, né? A passagem de fluido, que aí nós falamos que ela é ligada ou desligada. Não tem meio termo, tá? Então, esse tipo de equipamento nós chamamos de válvula de controle on-off. Só faz isso, só liga ou desliga, tá? Existem processos que justificam isso. Outros processos precisam que a válvula ela seja modulada, ela fique abrindo e fechando de acordo com o erro no tempo. O erro é o desvio, tá? Então, o desvio entre o valor que você quer e o valor que você tem pode corresponder a uma abertura da válvula ou o fechamento dessa válvula, numa escala proporcional a esse desvio. E aí existe um equacionamento para isso, um equacionamento matemático, né? Bem simples, mas tem. Então, nós temos aqui, ó, SP. Nós chamamos de set point. Set point é o valor que você deseja. Então, você tem, por exemplo, a temperatura aí na sua casa e você quer controlar ela. Você é um ar-condicionado. Você vai lá com o controle e programa ele para estabilizar em 23 graus. O que está acontecendo? Bom, 23 graus agora está 28, 29, né? Para baixar para 23, eu vou ter que perder no mínimo 6 graus desse ambiente. Então, o ar-condicionado vai lá e retira 6 graus, até que o valor da temperatura de dentro da casa, né, no caso do seu quarto, enfim, até que a temperatura interna ela se iguale com a temperatura desejada. Você programou ele para 22 graus, por exemplo. O que acontece? Quando o set point, que é o valor desejado, for igual ao valor da variável de processo, a variável da temperatura mesmo, que está acontecendo lá, quando esses dois forem iguais, nós temos que o set point, ele é igual a PV, tá? Então, PV é a variável de processo, e no momento que eles são iguais, o desvio é igual a zero. Porque o desvio, ele pode ser atribuído à diferença entre o set point e a PV. Então, set point menos PV é igual ao desvio. E com isso nós temos também a variável manipulada. A variável manipulada é uma outra variável vinculada à saída do controlador. Então, vamos imaginar aqui uma situação prática para você nunca mais esquecer isso que eu estou te ensinando aqui.
Pensa que você acordou de manhã numa quarta-feira fria. Você olhou no termômetro, estava 2 graus aí na sua casa. Só que você precisa tomar banho para ir trabalhar. Você é uma pessoa limpa, você quer tomar banho de todo jeito. Então você vai lá e liga o chuveiro. Você já liga o chuveiro debaixo do chuveiro, nesse momento, com uma temperatura dessa? Depende, né? Depende da pessoa. Normalmente, não. Normalmente, a pessoa abre, espera esquentar um pouquinho, põe a mão ali, e dependendo da temperatura que está, ele vai lá e abre mais ou menos aquela válvula, aquele registro, né? Na mão. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está fazendo controle da vazão em função da temperatura. Então, na medida que a minha temperatura está alta, a minha vazão ela tem que ser grande o suficiente para que a água preencha rapidamente o compartimento do chuveiro. E com um volume grande de água, então essa resistência ela tende a esfriar mais, ela troca mais calor, porque o volume de água é maior. Então, com bastante água, você abre toda a válvula, né? Então, todo o registro, vai entrar muita água dentro do chuveiro, então ele vai, com bastante água, pressionar a água para sair rapidamente, e ao mesmo tempo ela vai esfriar um pouco, né? Então, a ideia aqui é a seguinte: você utiliza uma mão para sentir a temperatura e a outra mão para abrir a válvula. E quem processa isso, de estar bom ou não, é o seu cérebro. Seu cérebro, ele interpreta a temperatura e permite que a outra mão regule ali a vazão. Então, o cérebro do ser humano, ele é o controlador. No processo industrial, nós temos o CLP para fazer isso. E aí, no caso dessa água que está uma temperatura, por exemplo, mais elevada, você quer tomar banho, né? Tem que esfriar. Essa temperatura que está no chuveiro naquele momento é a temperatura real, a temperatura que chamamos de variável de processo, tá? A temperatura do chuveiro, da água do chuveiro, é a variável de processo. É ela que você está medindo ali com a sua mão é o sensor de temperatura. Então, você vai com o sensor, mede a temperatura da água e informa para o seu cérebro: abra mais a válvula. A válvula é a saída, a válvula é a variável manipulada, no caso, vazão. Então, você manipula a vazão, né, para poder, então, chegar na temperatura desejada. Então, veja, vocês então entenderam aqui uma relação entre set point, que é o valor que você quer, variável de processo, que é a PV, DV ou erro, né, de T, que é o desvio no tempo, e MV, que é a variável manipulada, tá? Dando sequência, a gente pode olhar aqui, ó. Nós temos alguns dispositivos importantes que eu queria colocar para vocês antes mesmo de começar a fazer uma programação. A realimentação é um processo que nós chamamos de feedback, como eu comentei antes. O feedback é um retorno que algum dispositivo dá a você sobre o posicionamento, por exemplo, uma máquina CNC, né? Então, uma máquina que faz corte laser CNC. Então, tem lá 2 dimensões, por exemplo, para fazer o desenho, né? Uma terceira dimensão para ela sair, se aproximar da peça. Vamos considerar isso. Bom, qualquer um dos eixos, seja X, Y, Z, qualquer um dos eixos é acionado por um motor, que liga e o fuso que está preso no eixo desloca, então, o sistema óptico ali, né? Ou seja lá qual for o sensor que você está utilizando, né? Então, uma vez que você liga o equipamento, esse equipamento está funcionando, né? Que você vai, então, perceber isso. E aí, aqui nós queremos que vocês entendam que o encoder, tá? Ele é um dispositivo que ele é acoplado no motor, de modo que quando o motor gira, ele gira junto. Esse encoder tem uma base metálica ali, tem um eixo metálico, né? Que então tem uma forma já própria para atuar com dispositivos assim. Então, esse encoder, uma vez que você liga ele de um lado, ele gira de um lado. Ligou de outro lado, ele gira do outro lado. E aí, ele informa, através de bits que ele produz, né, para o controlador. O controlador conta esses bits. E a cada X bits, num dado sentido, né, ele também pode inverter. Então, a cada X bits que ele computa ali, tem ali, por exemplo, uma dada quantidade de voltas, né? Então, ele faz uma relação mais ou menos assim. Então, o encoder
faz isso, ele realimenta o sistema de controle que ligou o motor para saber a quantas rotações está esse motor, por exemplo. Transmissores e sensores, que são variáveis analógicas, tá? Então, são dispositivos que vocês estão vendo aí na tela, e dá para perceber que tem uma pessoa olhando aí, passando, configurando alguns dispositivos que tem uma telinha redonda, né? Esses aí são transmissores, são dispositivos dotados de bastante inteligência embarcada, né? Alguns deles se configuram, né? E se comunicam, no caso, sem fio, tá? Sem necessidade de cabos, tá? Então, os transmissores, eles são vinculados a sensores industriais, eles fazem, então, a detecção de variáveis, convertem esses valores que eles detectaram, né, para corrente de mesma proporção que o controlador, né? Então, nós temos ali um sensor de temperatura, que mede a temperatura através de um termopar. Então, o termopar, a cada grau Celsius, ele informa 1 milivolt, tá? Para fazer a compensação automática de temperatura. Então, esse milivolts, essa tensão muito baixa, ela pode ser tão maior ou tão menor de acordo com o sensor que está sendo medido. Então, por isso que existe ali uma necessidade de padronização para a utilização de dispositivos assim, tá? Eu também tenho sensor de proximidade, né, que faz a detecção da existência, no caso, de um objeto que está passando na esteira. Então, quando tem a não existência, né, ou a falta, no caso, de um objeto na esteira, é a interrupção ali desse sinal. Então, cada um desses sensores, cada um desses dispositivos, eles realizam feedback para a malha de controle. Então, você tem uma malha de controle, tem a CLP com problema, você não quer gastar para comprar um motor novo, só que aí o que acontece? Você pode estar tendo prejuízos de ordem de grandeza de eficiência energética, tá? Em resumo, os dispositivos de uma malha de controle industrial podem se dividir nesse formato. Nós temos ali uma entrada, tá? Ou uma referência. Então, você pode atribuir aqui, por exemplo, nessa entrada, um valor que você quer, no caso, né? No exemplo que eu dei antes, 22 graus. Então, você põe ali 22 graus. E aí você tem um transdutor de entrada que justamente serve para que você não coloque qualquer tipo de sinal ali e dê problemas depois no controlador. Então, quem vem do meio físico, do meio externo, ele precisa passar pelo transdutor de entrada. Então, passa pelo transdutor, essa informação, entra no gerador ali de erro, né? No caso, um bloco que faz a subtração, tá? Ele vai subtrair do sinal resultante da entrada um valor, né? Que vai, então, sempre ter uma atenuação, olha só. Então, aqui eu dou um ganho, tá? Com erro de atuação, erro ou sinal de atuação, né? O que chamam de DV ou EDT, tá? Então, a diferença entre o valor do transdutor de entrada, né? E o valor, no caso, do que se deseja, né? Você tem ali o sensor que mediu uma temperatura, e você vai comparar esse valor com o valor de temperatura que você quer. Aí você faz essa comparação. E aí isso vai, o resultado disso, o desvio, vai para o controlador. Então, do controlador para frente, existe toda uma preocupação com a preservação desse tipo de tecnologia, né? Quando nós aprendemos ali que os dispositivos de entrada precisam ter condições de informar o quanto eles estão ligados, né, ou operantes. Tá? Então, nós temos essa arquitetura baseada numa linha superior ali e contempla algumas análises em termos de funcionamento, inclusive o feedback, essa caixinha que está abaixo aí, transdutor de saída. Tá? No caso aí é o sensor. Então, o sensor monitora a atividade desde o final lá da perturbação, né? Então, a gente vê essa aplicação aí desse tipo de tecnologia. Então, só para relembrar, tá, pessoal? Isso aqui chama-se realimentação. Tá? Se vocês forem estudar, se vocês forem fazer uma prova, fazer um trabalho, levem com vocês, tá? Realimentação ou feedback. Bom, aqui falando sobre já a programação. Daqui a pouco a gente vai começar a programar, tá? Então, já vou começando aqui para ganhar tempo, né? Eu coloquei para vocês aqui um código que é para vocês
implementarem, tá? Aí no Zélio de vocês. Eu vou dar um tempo para vocês poderem implementar essa estrutura, tá? Então, nós temos aqui o diagrama de comando, do comando aqui, eu tenho um temporizador, e aí, a partir de um determinado tempo, ele vai lá e liga uma válvula, liga um motor, liga qualquer dispositivo que queira que seja ligado, né? Que seja compatível eletricamente. Então, esse tipo de lógica nós vamos fazer no Zélio, tá? Mas eu preciso que vocês dois, tanto o comando quanto o tempo aqui, os dois elementos, eles tenham um sincronismo aqui, tá vendo? Ó, comando é o botão que você aperta. Apertou o botão, o tempo começa a temporizar. Se eu tirar aqui esse primeiro elemento, esses dois aqui não vão funcionar. Então, eu sempre tenho que ter, assim, esse fechamento. Aí, hoje eu vou explicar para vocês essa estrutura básica, tá? Então, estruturas básicas de programação de CLP, leve em consideração contatos, bobinas, temporizadores, contadores, blocos lógicos, add-ons, tá? Um programa mais complexo, não no Zélio, mas no CLP grande, eu já posso programar, fazer add-ons. Add-ons são blocos que eu construo. Posso construir, por exemplo, uma lógica de programação encapsulada numa caixinha, né? Então, isso pode guardar o meu segredo industrial, por exemplo, uma dosagem, né? Uma mistura específica, assim por diante. Então, essas estruturas, contatos, bobinas, temporizadores, contadores, tá? São os mais utilizados para a nossa programação. A gente vai usar aqui. Então, aqui é um temporizador, tá? Esse temporizador, quando o comando, né, o sinal de ligar essa temporização, fecha esse contato, então esse temporizador, né, ele vai acumular um valor que você programa, tá? Até que chegue nesse set point que você deseja. Por exemplo, 5 segundos, eu quero que chegue em 5 segundos. Então, quando apertou esse contato aqui, dali 5 segundos ele vai mudar de estado esse contato, né? E aí esse contato vai lá e liga a válvula, tá? Então, o T1 está aqui e está aqui o contato dele, tá? Esse contato aqui está vinculado ao temporizador T1, tá? E aí a gente começa a ver algumas técnicas de programação que tem no CLP. Nós temos basicamente duas formas de você programar. Do método intuitivo, que é por tentativa e erro, e o método normatizado. O intuitivo é aquele que você faz porque você já tem experiência e já vive muito tempo fazendo isso, então vai lá e faz intuitivo mesmo. Você não precisa ficar modelando as coisas. Mas, até adquirir essa tal de experiência, vai longe. Então, é possível que, se você utilizar o método normatizado, você vai chegar no resultado igual ou melhor que a do método intuitivo, só que daí você vai precisar utilizar o Graph7, que é uma linguagem bastante intuitiva. Você pode utilizar o MEF, que é máquina de estados finitos, tá? E outras técnicas. As mais conhecidas é Graph7 e o MEF, tá? Legal que o Graph7, né, ele sugere uma linguagem, tá? O Graph7, ele sugere elementos de SFC, que é o Sequential Function Charts, né? Então, o SFC, ele tem elementos de montagem dos paralelismos, montagem da ligação em série, enfim, tá? Que nós chamamos de convergências e divergências. E aí, pessoal, daqui para frente, nós vamos começar a programar o Zélio. Então, aqui eu interrompo meus slides, né? O conhecimento da programação CLP permite o controle, tá? Automático de processos industriais, a partir de um computador e um controlador. Então, é importante saber isso, tá, gente? Aqui, nessa tela, eu vou mostrar para vocês a parte de temporização do nosso Zélio Soft, né? Então, gostaria de saber se vocês aí já fizeram, né, o download, já instalaram o Zélio na máquina de vocês, se vocês estão cientes aí de como utilizar. Eu compartilhei na última aula 3 vídeos, sendo os 3 do Zélio. Então, um vídeo de explicação para você poder baixar o Zélio, né? Os outros vídeos ali foi onde eu estava implementando algum tipo de recurso, né? E eu deixei esse livro aí, que também tem informações, livro de vocês, tá? E o link também que, na verdade, semana passada foi o Samuel, né, que fez a mediação, ele deve ter disponibilizado para vocês, tá? Então, é muito importante que vocês façam, né, tentem fazer
né? Toda vez que eu passo aqui para vocês, porque é aí que você começa a aprender, tá? Não vai deixar para fazer isso aí só na hora da prova, tá? Então, vamos lá. Nesse momento, eu vou interromper esse compartilhamento e vou abrir o meu Zélio, tá? Só um minutinho aqui para a gente voltar, tá? Eu vou abrir aqui o meu Zélio, demora um pouco para abrir mesmo, é normal. Enquanto isso, vou deixar ele abrindo aqui. Eu vou tentando responder aqui as perguntas de vocês. Olha, Edivan. O Edivan, ele perguntou se esse programa pode rodar em um tablet. Olha, eu não testei compatibilidade com tablet, tá? Eu teria que fazer o teste mesmo, baixar ele de alguma maneira e tentar rodar esse programa aí, sendo ele num tablet. Eu não duvido, depende do sistema operacional, né? Isso vai depender muito. Existem alguns dispositivos que são um pouco mais restritos, não deixa você usar certas coisas, certos simuladores, não dá. Enquanto o meu Zélio ainda não abriu, não, ele abriu sim, está aberto aqui. Vou aqui compartilhar a minha tela. Aqui está. Essa é a minha tela, né? Olhando aqui para ver que vocês já estão observando, né? Então, a minha tela, eu já abri o Zélio, né? Já está aberto. Então, quando vocês instalam, vocês vêm e manda abrir, né? Então, nesse caso aqui, eu vou começar a criar um novo programa. Vou selecionar aqui uma opção dessas. E aqui nessa tela, pessoal, a gente pega e clica em avançar. Estou fazendo devagarzinho aqui para vocês poderem acompanhar, tá? Quem está acompanhando aí. Clique em avançar. Deixa em Ladder mesmo, tá? Eu vou fazer a implementação nos dois hoje, mas deixa em Ladder. Beleza? Aí a gente clica em avançar. E aí a gente começa a fazer o trabalho. Na última aula eu mostrei para vocês o primeiro acionamento, bem simples. Nessa aula eu vou mostrar o acionamento com temporização. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, salva o arquivo. Tá? Senão você deixa para depois, não salva nunca. Clica no salvar. Tá? A gente vai colocar esse material aqui numa região que a gente saiba que está. Né? Então, eu tenho bastante arquivos aqui já. Vamos colocar aqui Zélio C, no caso aqui é D, tá? De vocês deve ser C. Zélio. Eu vou colocar uma data aqui, que hoje é dia 20/6 de 2022. Vou chamar isso daqui de temporização. Temporizador. Muito bem. Eu tenho, então, pessoal, aqui os botões, né? As teclas Z são aquelas teclas do painel do equipamento. E esse aqui é um botão de contato, né? Vou utilizar ele. Eu vou colocar, assim, o nome dele de comando. Ele vai dar o comando lá, vou chamar de comando 1. O segundo dedo de comando 2. Nós temos aqui dois botões, o botão I1 e I2, né, como se fosse um dedo para você apertar, um dedo para você desligar. Né? E o I3 pode ser um reset. Senhor, por que eu preciso do reset? Porque você pode querer desligar esse seu temporizador antes da hora. Então, tem um reset. Então, eu criei 3 aqui apenas para a gente ver como é que é. E aqui eu vou para o temporizador. Olha só, tem um reloginho aqui.
tá? Mas não é esse reloginho aqui. Por quê? Esse reloginho aqui é para você fazer programação em determinado horário, tá? É o reloginho, mas é esse aqui, ó. É temporização, tá? A gente vai pegar aqui uma opção, então. Eu pego, por exemplo, T1, né? Vou chamar isso aqui de tempo 1. E eu tenho esse Tzinho, né? Que funciona como se fosse o comando, né? Onde eu vou aplicar o comando, né? Então, eu tenho reset. Só que aí o que nós fazemos? Nós utilizamos uma variável relacionada, no caso, que é o próprio T1, né? E nós sabemos que, nesse caso do exercício, eu quero criar ali uma temporização de 5 segundos, por exemplo. Então, se eu pegar aqui, vamos pensar, T1 é o contato de T1. T, no caso, é o comando dele. Então, se eu pegar aqui e colocar aqui na bobina, tá? Quando eu colocar um contato aqui, vamos pegar aqui, comando 1, colocar nessa posição, tá? Então, isso que está acontecendo agora é o seguinte, eu estou interligando esse elemento aqui, ó, que é o comando 1, nesse elemento que é o tempo 1. O tempo, para que ele faça alguma coisa, ele precisa ter um contato dele, que vai mudar de estado quando chegar a temporização que foi programada. Então, você liga e, por exemplo, em 5 segundos, você quer que acione o motor, tá? Ele vai demorar 5 segundos a partir do momento que você der o comando aqui. Então, para fazer isso, eu também preciso utilizar um contato que vem, no caso, aqui do início. Vamos pegar aqui do início, para a gente ver, tá? Então, aqui nós temos também o comando 2. Eu vou deixar aqui uma linha pulada, para eu voltar aqui já. Então, comando 2. Esse comando 2, ele vai acionar um outro temporizador. Eu vou chamar de tempo 2. Mais uma vez, eu utilizo aqui então, nós temos o comando 1 para tempo 1, comando 2 para tempo 2, ok? Bom, eu clico em tempo 1 para configurar ele. Então, esse tipo de configuração aqui remete a um tipo de acionamento que eu tenho ali o comando, tá? E eu tenho a resposta desse comando. Então, no caso de função A, nós temos um comportamento que é assim, o temporizador, vamos pegar aqui e arrastar, tá vendo aqui, ó, TT1. O TT1 é como se fosse isso aqui, ó, TTX. Tá? Então, para você saber que quando você coloca um temporizador, esse TT alguma coisa, que é um número, corresponde ao TTX do seu programa. Tá? Então, lá no comentário, você vai ter ali tempo 1 e assim por diante. Tá? Então, nós vamos fazer a programação desse temporizador. Eu posso escolher aqui, ó, entre segundos de casa decimal ou segundo com características ali mais rápidas, né? Então, aí você que define. O que interfere? Se eu quiser segundo com mais precisão, eu tenho que mudar isso daí, tá? Mas, enfim, quando eu dou o comando TX, então ele começa a contar até o momento que essa condição de operar com o tempo, tá? Ela permite que você possa estabelecer valores com mais detalhe do que outros, né? Porque assim, se eu falar 40 segundos, né? 40 segundos, mas pode ser que essa condição de tempo não totalizou 40 segundos. Pode ser que ele ficou 15 segundos ligado, mais 20 segundos ligados, aí mais 1 segundo ligado, e que ele não tenha o suficiente ainda para fazer. Então, esse é um método bastante simples, tá? Então, vamos pensar. Vou colocar aqui o 005,5, né? Que é a maneira de se escrever aqui nesse programinha. E nós temos ali a unidade de segundos. Tá?
Então, a partir de 5 segundos, essa função aqui, ó, se você, por exemplo, transitar aqui nesse teu adubo, né? Nós diríamos assim, nós temos aqui o TTX, ele que vai ligar o teu comando. A partir desse tempo que você deu, que vai ligar a tua saída, tá? Então, vamos fazer um teste, tá? Apenas comando 1, vamos ligar aqui o simulador, né? E botar para rodar. Está rodando, eu vou lá e ligo esse comando 1, tá? Posso clicar tanto aqui quanto aqui. Então, quando eu pressiono aqui, veja, está acontecendo algo que após um tempo, tá? Vai ligar. Mas ligar quem? Eu preciso de um contato vinculado aqui para acender aqui a minha carga, tá? Então a gente vai lá e coloca o contato do temporizador, tá? Que é o T1. T1 vem aqui, tá? E é o T1 que está aqui, né? O T1, veja, tempo 1, tempo 1. Esse contato vai lá e eu coloco ele aqui na minha carga, né? Que no caso pode ser uma saída Q. Então eu pego Q1, tá? Coloco aqui um contato. Então aqui pode ser assim, ó, motor. Tá? Colocar assim como motor 1. Então motor 1. Então esse tempo que está aqui, ó, quando eu coloco para rodar, agora eu vou rodar lá de novo, né? Se eu dou um comando aqui, tá? E mantenho esse comando, tá? O que vai acontecer? Após 5 segundos, meu motor ligou. Opa, agora eu tenho um dispositivo sendo acionado. Se eu tirar o comando, desliga, né? Mas como é que eu sei o tempo disso? Ah, que legal. Tem aqui um mostrador de tempos. Ó. Você pode pegar aqui esse binóculo, clicar nele, e ele tem ali um painel que mostra para você os tempos, ó. T1, tá? Qual que é o valor desejado? 5 segundos, que é a pré-seleção. Qual que é o atual? É 0. Por quê? Porque eu tirei o dedo do contato. Então, para esse dedo aqui, para esse botão aqui, eu vou pressionar. Quando eu pressionar e manter, ele vai incrementando. 2, 3, 4, 5. 5 ele liga o contato dele. Tá? Se eu tirar aqui o contato, né, ele zera o valor acumulado, desliga a carga. Tá? Por que ele faz isso? Porque ele tem essa função que nós acabamos de ver, tá? Que quando eu tenho aqui comando, né, mantido, ele faz o acionamento, enquanto estiver mantido. Então, para essa função A, é assim que ele funciona. A função B é diferente. Eu dou apenas um pulso, ele vai aguardar um tempo e vai ligar a carga. Se eu pressionar um reset, aí ele vai lá e desliga a carga. Ah, então é por isso que você criou um reset, professor? É isso mesmo, a gente vai usar um botão, vamos chamar de reset, para resetar esse temporizador. Então, nesse caso aqui, tá? Para esse temporizador, eu vou deixar como estava. Agora, esse outro temporizador aqui, o temporizador 2, eu vou colocar nessa função, que ela é parecida com a A, só que é A minúsculo, porque tem um reset aqui, ó. Também vou colocar aqui 5 segundos, mesma coisa, tá? Mas tem um detalhe. Agora eu vou pegar aqui o temporizador T2, contato dele, colocar aqui. E aí eu vou colocar aqui na frente uma carga Q2, que é o meu motor 2. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, quando eu der um pulso aqui, esse motor 2, esse temporizador 2 vai temporizar, 5 segundos depois ele fecha o contato e liga o meu motor 2. O fato é que quando eu apertar o botão reset, eu quero resetar esse tempo aqui para desligar o motor. Então, eu posso usar aqui, lá do meu temporizador, tá? O reset aqui. Tá? Então, aqui eu tenho o reset e motor 2. Tá? Vamos ver como ficou na simulação. Manda rodar. Eu vou pressionar agora, então, o dedo 2 aqui, o botão 2, tá? A entrada 2. Então, quando eu pressionar aqui o comando 2, ó, eu dou um pulso, eu tirei o pulso, tá? E continuo temporizando, ó. Deu 5 segundos e ele ligou o motor 2. Para desligar esse motor, eu tenho que pressionar o botão reset. Aprendeu lá?
tá? Desligou. Então, é assim que ele funciona. Então, eu quero que vocês tentem implementar esse tipo de programação, tá? De temporização, e mudem os tipos de temporizadores. Tem aqui um temporizador A minúsculo, C, assim por diante. Eu quero que vocês vão testando esses caras aqui com base aí no conhecimento que está no livro de vocês, tá? Eu escrevi o livro, coloquei essa informação aí para você detalhadamente. Então, eu quero que você utilize isso daí e faça os testes, tá? Aqui, enquanto tem um tempinho de aula ainda, eu vou continuando, vou fazendo mais testes aqui, ó. Esse temporizador 1, eu posso mudar ele. Vamos pegar aqui ó, agora, tá? Vocês viram tempos para ligar, né? Nós chamamos isso de timer on, tempo para ligar. Existe o timer off, que é o tempo para desligar. Tempo para desligar, você dá um comando e aguarda um tempo para desligar o motor. Então, é o contrário. Então, isso é o seguinte, quando você liga o programa ali, o teu motor já está ligado. Quando você dá o pulso, ele vai esperar um tempo e vai desligar, tá? Então, vamos pensar aqui. Uma vez que eu dou o comando, tá? Então, o comando aqui tem o contato, né? Quando eu dou o comando, quando eu tirar o dedo do comando, quando cai aqui, ó, quando cai é porque eu tirei o dedo, tá? Tirei o dedo, a partir de um tempo, tá? É que ele vai desligar o dispositivo, tá? Aqui, no caso, o tempo foi dado de 5 segundos. Então, vamos olhar como fica o timer 1, né? TT1, nesse momento. Muito bem. Então, coloco para rodar. Mais uma vez aqui, eu vou lá e aperto o botão e tiro o dedo. Quando eu tiro o dedo, na borda de descida do meu dedo, tá? É que ele vai contar 5 segundos e desligar a carga, tá? Então, esse é o timer off, tá? Um tempo para desligar. Tá joia? Então, a tarefa de casa de vocês é testar todos os temporizadores baseado nessa mesma teoria. Eu fiz aqui um programa de teste, tá? Vocês podem fazer o mesmo programa, podem pegar aqui a minha aula e fazer na mesma linha, tá ok? Então, essa programação é feita para isso, tá joia? Então, fica aí a dica para vocês dessa aula, tá? Para vocês poderem realizar ali, então, essa imersão prática, tá? E fazer aqui os testes. Olha aí, o Geraldo, tá? Deixa eu pegar aqui as perguntas, tá? O Francisco Aronaldo disse que já baixou, tá? Aqui o Edivan perguntou sobre o tablet, né? Eu não conheço uma versão de tablet, tá? O Geraldo Luiz, consegui instalar, seguindo os passos, estou realizando atividade mapa, mas estou com dificuldade para saber se meu raciocínio está correto, por exemplo, na questão das portas lógicas. Geraldo, passa a sua dúvida para a mediação, tá? Detalha direitinho, que eles vão me passar aqui para eu poder te ajudar a responder, tá? E a Eliane diz o seguinte, não achei o material desses vídeos que falou que fez. Isso foi postado, pessoal, na última aula, tá? Para vocês aí no ambiente, e também tem no estúdio aí, como o próprio mediador já respondeu, tá joia? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí a programação um pouquinho, né? Mas pelos meus vídeos lá tá bem mais fácil também, tem muito detalhe lá para vocês. É só seguir aquele raciocínio que vocês vão conseguir avançar, tá joia? Então é isso aí. Eu desejo aí uma ótima semana a todos, tá? Fiquem com Deus e qualquer dúvida aí, passem para a mediação que a gente vai estar atendendo vocês, tá joia? Grande abraço. Tchau, tchau.